E aí, meus amigos, como vocês estão? Espero que tudo esteja justo e perfeito na vida de cada um de vocês. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Metamorfose. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês os 3 pilares que sustentam qualquer liderança. Executando essas 3 ações, você exercerá a perfeita arte de liderar em qualquer fração que você estiver inserido profissionalmente. E até mesmo na difícil tarefa de educar nossos filhos. Hoje, vocês irão conhecer POF. POF é um trigrama que significa presença, orientação e fiscalização. Se você deseja se tornar um líder, basta colocar em prática o POF, com muito rigor e disciplina. Esteja presente durante todas as atividades do seu subordinado, principalmente as mais importantes. Oriente dando exemplo e fiscalize constantemente. Estar presente. Esse é o primeiro dos pilares. Se você estiver presente, você irá viver o dia a dia de seus subordinados. Não pode achar que você vai conhecer o dia a dia dos seus subordinados, seus filhos, trancados dentro de um gabinete, sentado numa cadeira o tempo todo. Você precisa levantar, precisa fazer rondas, precisa conversar. Fazendo isso, você vai poder acompanhar o andamento das atividades e acompanhar a vida do seu filho. Converse com o seu subordinado e conheça-o muito bem. Identifique seus pontos fortes, seus pontos fracos. O mesmo deve ser feito em casa. Você precisa conversar com o seu filho. Você precisa identificar o potencial do seu filho e incentivá-lo a desenvolver aquele potencial. Seja amigo dos seus subordinados. Saiba o máximo que puder da vida deles. Saiba se são casados, se têm filhos, onde moram, suas preferências de lazer e seu time de futebol. Ele precisa saber que você o vê como ser humano e não como uma máquina de executar tarefas. Lembrar o dia do aniversário dele é uma demonstração profunda de consideração. Eu tive um comandante que praticava o POF com muita maestria. Aliás, foi ele que me ensinou essa metodologia. Ele me liga até hoje no dia do meu aniversário. Eu já praticava o POF, mas não com essa metodologia. Ele realmente é o mestre do POF. Eu sempre estive presente em todos os momentos das minhas frações e do meu filho. Sempre corri na testa da tropa. Sempre estive em todos os acampamentos, pegando a mesma chuva, sentindo o mesmo calor, sentindo a mesma sede e fome. Sentir o cansaço das marchas longas com aquelas mochilas pesadas nas costas. Perdi muitas horas de sono para estar presente nas madrugadas frias. O mesmo deve ser feito com seu filho. Procure saber como foi o seu dia, se tudo está bem e quais são suas angústias e aflições, principalmente na fase da adolescência. O segundo pilar é orientar. Essa ação de orientar só é possível se você executa a primeira. Agora você precisa dar o exemplo ao seu subordinado e ao seu filho. Para orientar, você precisa conhecer aquela tarefa e fazer tão bem quanto você está exigindo. Execute a tarefa e mostre para ele, é assim que se faz. E desafie ele a fazer melhor. A palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Uma coisa muito importante nessa orientação é entender que não existe o óbvio. O óbvio só está na sua mente porque já está preparada para enxergar o óbvio. O que você enxerga como óbvio pode não ser para o seu subordinado. Ele não enxerga o óbvio, pois ele não tem a mente preparada. Lembro de quando eu era o aluno do curso Dompsa, eu não enxergava como tirar o desembaraço daquelas linhas, todas emboladas do paraquedas. Eu chamava o instrutor e em segundos ele tirava o desembaraço e mostrava: simples, aluno, é assim que se faz. Mas eu não enxergava, demorei a enxergar. Depois de tanta prática e ainda voltando como instrutor, aí que eu fui ver que realmente é simples, minha mente se tornou óbvio. Aí essa minha teoria foi confirmada, que o óbvio só é óbvio para as mentes preparadas. E eu repetia isso para os meus alunos, que eles só iam enxergar com clareza a tirar um desembaraço quando tivessem o gorro amarelo, com o brevê, com a sua lucerna no centro, que ia dar a mente iluminada para ele enxergar o óbvio. Somente depois que colocasse o gorro amarelo. Outro ponto importante é que você precisa cotejar com os seus subordinados se ele entendeu a missão, se ele entendeu a tarefa. Pede para ele repetir, pede para cotejar, porque de repente a sua mensagem não foi bem clara. Não pode ter dúvida na hora da execução. Seu subordinado não pode ter dúvida.
Com meu filho aconteceu uma história que sintetiza exatamente essa questão de dar o exemplo. Depois de velho, eu descobri que se jogar xadrez, desenvolve o intelecto e ainda desenvolve o pensamento estratégico. Mas como é que eu vou ensinar a passar isso para o meu filho se nem eu mesmo sabia jogar xadrez? Quando ele fez 4 anos, comprei um jogo de xadrez e comprei um livro para estudar. Dei de presente para ele o xadrez e disse, vamos lá aprender juntos. E nós líamos o livro juntos e aprendendo o movimento das peças. Resultado, o garoto gostou e hoje nem me atrevo a jogar uma partida com ele. Para vocês terem uma noção, durante horas de estudo, ele tira alguns minutos para relaxar. E aí vai jogar xadrez na internet, um jogo online, onde ele já está no nível intermediário. Ele joga com excelentes profissionais do mundo todo. Outra linda história de dar o exemplo, certa vez uma mãe levou o seu filho para Mahatma Gandhi. Pediu a Mahatma Gandhi que dissesse para o seu filho, para ele não comer mais açúcar. Gandhi olhou para a mulher e falou assim, volte daqui a 2 semanas. Ela foi embora e 2 semanas seguintes ela voltou e entrou naquela fila de novo, aquela espera, e quando chegou perto de Gandhi, o Gandhi disse para o garoto, não coma mais açúcar. A mulher não entendeu e perguntou a Gandhi, por que você não disse isso há 2 semanas atrás? Gandhi respondeu, há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Fiscalizar, o terceiro pilar. Mas esse terceiro pilar só é possível se você fizer o primeiro e o segundo. O ser humano precisa ser fiscalizado. O chefe tem que estar fiscalizando a todo momento. Ele tem que aparecer do nada no setor, ou até mesmo no quarto do seu filho. O subordinado ou o seu filho, ele não pode ficar constrangido por você estar fiscalizando. Não se preocupe com isso, se ele vai ficar constrangido. Faz parte, ensine para ele que fiscalizar faz parte do aprendizado. É preciso sempre colocar uma lupa nas ações dos subordinados e dos seus filhos, checar se eles estão fazendo como você orientou. Porque você sabe que errar é humano. E você está ali como mais experiente para corrigir os rumos e a direção para ele seguir o caminho correto, para atingir a perfeição. Um exemplo disso que eu sempre usei, estamos dirigindo na estrada e sabemos a velocidade máxima daquela via por causa das placas sinalizadoras de trânsito. Mas infelizmente, nós só nos preocupamos com a velocidade quando estamos diante de um radar de velocidade. Sabemos que não podemos dirigir alcoolizados, mas só nos preocupamos com isso quando encontramos aquela ingrata, injusta e opressora blitz da lei seca. Essa sensação de ter alguém te vigiando faz com que você ande na linha. Por isso que o temor a Deus é importante. Os tementes a Deus sabem que Ele tudo vê. Isso que faz a pessoa fazer o bem sem precisar que ninguém esteja vigiando, porque ele sabe que ele deve, o compromisso dele, e ele deve satisfação ao onipresente e onisciente Deus poderoso. É com Ele que ele vai prestar conta dos seus atos. Todas essas 3 ações precisam ser executadas em todos os níveis de liderança. No caso do exército é fácil, porque a hierarquia está bem constituída. O cabo faz o POF com o soldado. O sargento faz o POF com o cabo e o seu grupo de combate. Os tenentes executam o POF com o pelotão. Os capitães na companhia. Os majores são o espelho dos capitães e também os assessores do comandante. E juntos, todos executam um POF. Se cada um executar o POF no seu raio de ação, vai fazer com que toda a tropa fique coesa e marchando no passo certo, com um bumbo no pé direito. Se você deseja ser um líder ou um bom pai, siga esses ensinamentos do POF. E como um passe de mágica, você perceberá os resultados positivos de toda a sua equipe e vai se encher de orgulho dos resultados extraordinários de seus filhos. Um forte abraço e até o próximo vídeo Metamorfoseados. Fiquem com Deus.